A verdadeira história do casamento forçado de uma virgem inocente com um milionário. Na pequena cidade de São Belém, Clara era conhecida por seu jeito ingênuo e sonhador, quando falava de amores e contos de fadas. Mas essa visão cor-de-rosa da vida estava prestes a ser drasticamente desfigurada. Ela nunca imaginou que se veria forçada a se casar com Tobias, um homem envolto em mistérios que chegavam a sufocar a cidade. Ele era um empresário rico, mas seu passado era como um monstro escondido sob a cama, sempre à espreita. Quando Clara entrou na luxuosa mansão de Tobias, sentiu uma combinação de fascínio e medo. As paredes eram adornadas por quadros de ancestrais sérios, cujos olhares pareciam examinar todos os segredos da casa. O cheiro de cera de abelha misturava-se ao ar pesado de histórias não contadas. Tobias a encarava de forma enigmática, um olhar intenso que a fazia tremer. Ele havia prometido que amaria sua nova esposa. Não podia sair sem a permissão de Tobias, e qualquer tentativa de questionar sua autoridade parecia fazer o ar ao redor dela ficar mais denso, mais opressivo. O que mais a inquietava era a sombra do ex-namorado de Tobias, um homem chamado Ricardo, que a cidade descrevia como vingativo e cheio de rancor. Ouvir sussurros sobre ele fazia seu coração acelerar. Ninguém sabia quão longe ele iria para destruir a felicidade de Tobias. Certa noite, enquanto explorava a imensa biblioteca da mansão, ela encontrou uma carta antiga, amarelada e com o aroma do tempo. O conteúdo a deixou em choque. Revelações sobre um trágico amor perdido e segredos obscuros da família de Tobias. O que Clara não sabia era que aquelas verdades eram um convite ao caos, um quebra-cabeça que a ligava à história de seu marido de maneiras que ela nunca poderia imaginar. A leitura da carta fez suas mãos tremerem. Ela, que chegara ali como uma noiva ingênua, agora se sentia como uma prisioneira em um jogo de xadrez. E, mais importante, ele ainda podia amar de verdade? Clara sabia que precisava fazer uma escolha, mas qual seria o caminho certo, quando o amor e a liberdade pareciam tão distantes um do outro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As lágrimas de Clara ainda escorriam pelo rosto quando, de repente, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. Ela se assustou. O coração disparou. A origem do som parecia. O que poderia ser? Com o coração na boca, ela se aventurou pelas escadas, os degraus rangendo sob seus pés. Quando chegou ao corredor, a atmosfera estava pesada, quase sufocante. Clara se aproximou da porta do escritório de Tobias, onde parecia que a vida e a morte estavam travando uma batalha silenciosa. Com um impulso incontrolável, ela girou a maçaneta e entrou. O que viu a deixou paralisada. Tobias estava de pé, os olhos fixos em um papel amarelado nas mãos. Seu rosto estava pálido, mais do que ela já tinha visto.
Ao lado dele, Ricardo, o ex-namorado que todos temiam, se inclinava sobre a mesa, rindo de forma amarga. A cena era de um caos perfeitamente ensaiado. Clara não entendia. Como ele tinha entrado ali? Você sempre foi tolo, Tobias. Acha que conseguirá esconder isso por muito mais tempo? Ricardo dizia, a voz dele como um veneno que permeava a sala. Clara sente um nó na garganta. O que poderia ser tão importante que fizesse Tobias parecer um homem derrotado? Basta! Eu não tenho mais nada a te oferecer, Ricardo. Deixe-me a vida em paz! Tobias gritou, e o eco da sua voz pareceu ressoar não só nas paredes, mas em seu coração. A presença de Ricardo era como uma sombra que sempre pairava sobre ele. E ali, Clara se via em uma encruzilhada que jamais teria imaginado. Ela tomou coragem e interveio. O que está acontecendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Tobias se virou e Clara pôde ver o desespero estampado em seu rosto. O que ele estava escondendo? Foi então que Ricardo, com um sorriso provocador, jogou a bomba. Você quer saber, Clara? Tobias não é o que você pensa. A verdadeira identidade dele está bem aqui, nas minhas mãos. Ele levantou o papel e os olhos de Clara se arregalaram. Era uma certidão de nascimento. Mas não era qualquer certidão. Era a prova de que Tobias era o herdeiro desaparecido de uma das famílias mais ricas do país. Mas também de um passado marcado pela tragédia e crimes. O nome que estava ali a deixava sem fôlego. Tobias não é apenas um empresário. Ele é parte de um legado violento, uma linhagem que envolveu a morte de inocentes. E você, minha querida, faz parte desse jogo agora. O chão parecia desabar sob os pés de Clara. Ela olhou para Tobias, esperando que ele a defendesse. Mas ele estava tão atônito quanto ela. A insegurança nos olhos dele fez seu coração descer a barriga. Diga que não é verdade, Clara pediu, enquanto uma onda de desespero a envolvia. Com a voz embargada, ele murmurou, é verdade, Clara. Mas eu só queria ser livre desse passado. Antes que ela pudesse processar, uma sirene distante começou a tocar. A polícia. O peso da realidade asfixiava Clara. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que acontecerá quando a verdade começar a se desdobrar? Ela olhou para Ricardo e, naquele momento, tudo se tornou um redemoinho de emoções. Ele sorria satisfeito, como um maestro que acabara de apertar um botão de autodestruição. A dúvida estava em seu olhar. Qual era o jogo de Ricardo? E como isso mudava tudo o que ela acreditava sobre Tobias? Uma voz ecoou do fundo do corredor. Polícia! Abra a porta! As batidas na porta se tornaram frenéticas. Clara sentiu o corpo tremer, sem saber se queria se esconder ou enfrentar a tempestade. Era hora de decidir. Seguir a verdade ou permanecer na ignorância. Diante da quebra de sua realidade, Clara encarou Tobias com coragem. O que ela decidiria agora afetaria não apenas a vida dela, mas todas as vidas ligadas àquele passado obscuro. A sirene se aproximava. O futuro estava prestes a desabar. Quando Clara encarou Tobias, o coração dela estava em frangalhos. A sirene da polícia parecia distante, mas a verdade estava prestes a desabar sobre eles. Tobias, o que mais você esconde de mim? A pergunta saiu como um lamento, ecoando no ar pesado do escritório. Ele parecia tão perdido quanto ela, como se estivesse diante de uma tempestade que não sabia como enfrentar. Ricardo, satisfeito com a confusão, deu um passo à frente. Você quer saber mais? Como essa certidão de nascimento não é o único segredo. Tobias não é apenas o herdeiro. Ele está ligado diretamente à morte da minha irmã. As palavras cortaram o ar como uma faca. Clara ofegou. O nó na garganta piorou. O que você está dizendo? A incredulidade a fez quase desmaiar. Sim, isso mesmo.
A irmã dele foi vítima de um acidente. E você saberia o que eu penso. Que Tobias estava lá. Que ele é responsável. Todo esse tempo ele escondeu a verdade. A raiva em Ricardo poderia incendiar a casa. Basta! Tobias gritou, quebrando o silêncio. O desespero em seu olhar deixava claro que ele estava tentando se proteger de um fantasma que o perseguia. Eu não sou um monstro. Eu não tenho nada a ver com a morte dela. Mas já era tarde. O olhar de Clara se transformou. O que ela pensava que era um amor em construção, agora parecia um labirinto de mentiras e dor. Como ela poderia amar alguém que estava ligado a uma tragédia tão horrenda? As batidas na porta se intensificaram. Polícia, abra a porta! O som ecoou como um tambor, aumentando a tensão a cada segundo que passava. E então, de repente, tudo ficou ainda mais surreal. Do lado de fora, uma voz familiar gritou: Clara, por favor, me deixe entrar. Era Maria, sua melhor amiga, que havia sido seu suporte em meio à confusão emocional. Eu estou aqui para te ajudar. Clara se virou confusa. Maria, o que você está fazendo aqui? Mas antes que pudesse entender, a porta se abriu com um estrondo. A polícia entrou em massa, uniformes azuis refletindo a luz da única lâmpada do escritório. Clara sentiu um frio na barriga. Estava tão exposta, tão vulnerável. Aquele não era o final que ela esperava. Assim que os oficiais começaram a averiguar a situação, a atenção deles se voltou para ela. Um dos policiais se aproximou e, em um gesto surpreendente, estendeu uma mão. Clara, você precisa vir conosco. Temos informações sobre você. O mundo de Clara desabou. Informações sobre ela? A mente estava a mil. O que poderiam ter descoberto? O que estava acontecendo? A sensação de que seu passado estava prestes a ser revelado gerou um aperto no peito. Tobias parecia tão assustado quanto ela, uma sombra de dúvida nos olhos. Ricardo, por sua vez, estava em êxtase. Veja, Clara, a verdade sempre vem à tona. Clara encarou os 3 homens à sua frente. Tobias, com angústia estampada em seu rosto. Ricardo, sorrindo como se tivesse vencido um jogo sujo. E os policiais, que estavam prontos para entrar em ação. O clima estava insuportável. Uma tempestade prestes a eclodir. Qualquer movimento poderia desencadear uma reação devastadora. E ali, em um momento de clareza devastadora, Clara percebeu que seu mundo não era o que parecia. A vida de todos eles estava entrelaçada em um fio muito mais delicado do que ela jamais imaginou. Sem saber o que fazer, sem conseguir decidir, ela se virou para Tobias, buscando alguma resposta em seus olhos. Mas a verdade parecia uma sombra, deslizando lentamente para fora de alcance. O que mais ela não sabia? Qual era a verdadeira natureza de seu amor? A sirene da polícia se tornou um eco distante, enquanto Brahma estava prestes a desvelar segredos que poderiam mudar tudo para sempre. Clara estava paralisada. O policial em frente a ela tinha um olhar sério, mas estava prestes a falar algo que poderia mudar tudo. Clara, temos que falar com você. A situação é mais complicada do que parece. Disse está em perigo. As palavras oculares grudaram na mente dela. Em perigo? O que isso significava? Antes que pudesse processar, a porta se abriu ainda mais e outros oficiais começaram a entrar no escritório. O clima estava pesado, carregado com medo palpável. Tobias, que até então parecia perdido, agora olhava para Clara como se ela fosse sua única âncora em um mar tempestuoso. Clara, por favor, ele começou. Mas foi interrompido por Ricardo, que deu um passo à frente, claramente se divertindo com a confusão à sua volta.
Ela precisa saber a verdade. A verdade que você escondeu, Tobias. Ricardo riu sarcasticamente. Ela já está no meio disso tudo. Não dá para escapar. O som da sirene se aproximou, mas o barulho do coração de Clara era mais ensurdecedor. Os policiais pareciam receosos, atentos ao comportamento de todos ali. O momento estava se desenrolando como um filme, e Clara se sentia como a protagonista perdida no meio de uma trama onde não conhecia o final. Então a verdade explodiu. Você não sabe, Clara, mas você pode ser a chave de tudo isso. A voz do policial que falava a puxou de volta à realidade. Estamos investigando a verdade por trás das mortes que cercam essa família. Ele olhou para Tobias e o estômago dela virou. Isso envolve seu pai, Clara. O chão deixou de ser sólido sob seus pés. Meu pai? O que isso tem a ver com tudo? A voz soava pequena, como se tivesse andado por um buraco negro. Seu pai é o principal suspeito na morte de Ana, a irmã de Ricardo. As palavras cortaram mais profundo que qualquer faca. Clara olhou para Ricardo, que agora estava sério, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Havia uma história escondida atrás daquele sorriso debochado. Acho que você pode querer saber que Tobias não é o único com um passado obscuro. A história é mais complexa do que todos imaginam. O policial continuou. Havia uma conexão entre sua família e de Tobias, e suas vidas estão ligadas de uma forma cruel. O que quer que ela tivesse acabado de ouvir pesava tanto que quase a derrubou. Não é possível. A ideia parecia insuportável. Tobias, o homem que ela havia começado a amar mesmo em meio ao caos, estava entrelaçado com seu próprio pai, que talvez fosse um assassino. Ricardo tinha um olhar intenso, como se eles estivessem jogando uma partida de xadrez e ele estivesse prestes a dar um checkmate. Você precisa decidir de que lado está, Clara. Isso não é apenas sobre vocês, isso é sobre todos. Você ouve o que está acontecendo? O peso da revelação estava em sua mente. A sirene que ecoava agora parecia um gongo de guerra, chamando-a para a batalha. Clara olhou desapontada para Tobias. O que você me escondeu? Quantas mentiras ainda precisam ser reveladas? Antes que pudesse ouvir uma resposta, um barulho estrondoso fez todos se virarem. O teto começou a desabar e pedras caíram ao redor deles. Clara gritou, enquanto os policiais rapidamente tentavam proteger todos. O pânico ficou visível nos olhos. As paredes da mansão, que pareciam estar tão tranquilas antes, agora estavam desmoronando, levando embora segredos e verdades com elas. Clara! Tobias gritou, tentando puxá-la em direção à saída. Mas as pedras caíam ao redor deles, e ela sentiu que a realidade estava se despedaçando, assim como a casa que a cercava. O que está acontecendo? A incredulidade dominava, e um segundo antes de tudo se tornar um quebra-cabeça de caos e medo, ela percebeu. A verdade estava sendo enterrada. A ligação entre os dois mundos estava prestes a se romper, e as sombras estariam sempre ali, esperando para cobrar seu preço. Nesse instante, algo se desencadeou dentro dela. A despeito do desespero, uma nova determinação surgiu. Ela não sabia como, mas estava disposta a descobrir a verdade. Custasse o que custasse. Afinal, se a vida que conhecia estava desmoronando, talvez fosse hora de enfrentar os fantasmas e reconstruir. O que poderia acontecer a seguir? Clara estava paralisada. O policial em frente a ela tinha um olhar sério, mas estava prestes a falar algo que poderia mudar tudo. Clara, temos que falar com você.
A situação é mais complicada do que parece. Você está em perigo. As palavras grudaram na mente dela. Em perigo? O que isso significava? Antes que pudesse processar, a porta se abriu ainda mais e outros oficiais começaram a entrar no escritório. O clima estava pesado, carregado com um medo palpável. Tobias, que até então parecia perdido, agora olhava para Clara como se ela fosse sua única âncora em um mar tempestuoso. Clara, por favor! Ele começou, mas foi interrompido por Ricardo, que deu um passo à frente, claramente se divertindo com a confusão à sua volta. Ela precisa saber a verdade que você escondeu, Tobias. Ricardo riu sarcasticamente. Ela já está no meio disso tudo. Não dá para escapar. O som da sirene se aproximou, mas o barulho do coração de Clara era mais ensurdecedor. Os policiais pareciam receosos, atentos ao comportamento de todos ali. O momento estava se desenrolando como um filme. E Clara se sentia como a protagonista perdida no meio de uma trama onde não conhecia o final. Então a verdade explodiu. Você não sabe, Clara, mas você pode ser a chave de tudo isso. A voz do policial que falava a puxou de volta à realidade. Estamos investigando a verdade por trás das mortes que cercam essa família. Ele olhou para Tobias e o estômago dela virou. Isso envolve seu pai, Clara. O chão deixou de ser sólido sob seus pés. Meu pai? O que isso tem a ver com tudo? A voz soava pequena, como se tivesse andado por um buraco negro. Seu pai é o principal suspeito na morte de Ana, a irmã de Ricardo. As palavras cortaram mais profundo que qualquer faca. Clara olhou para Ricardo, que agora estava sério, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Havia uma história escondida atrás daquele sorriso debochado. Acho que você pode querer saber que Tobias não é o único com um passado obscuro. Aquela revelação a deixou desconcertada. Não é possível. O peso das palavras a esmagava. E antes que pudesse processar melhor o que era um lugar de confusão, se transformou em um redemoinho de caos. A casa tremia, como se estivesse reagindo ao despertar de segredos que deveriam permanecer enterrados. As paredes começaram a estalar e as luzes tremeluziram. Clara! Tobias gritou, tentando puxá-la em direção à saída. Mas, de repente, um som alto e ensurdecedor ecoou do sótão, como se algo tivesse colidido. O olhar de todos se voltou para o teto, que começou a se despedaçar. Pedras caindo ao redor deles. Clara gritou. O chão tremeu sob seus pés, e os policiais tentaram proteger os presentes, mas a situação estava fora de controle. Para longe da porta! Ordenou um dos oficiais, enquanto tentavam conter o pânico. E então, num instante que pareceu um pesadelo, uma figura despencou do andar de cima, aterrissando com um thud seco bem no meio da sala. Era Maria, sua melhor amiga, que havia sido um apoio em meio ao caos. Mas não era só ela. O corpo dela estava ensanguentado e um punhado de cartas voou pelo ar, espalhando-se como pedaços de uma história que Clara mal conseguia entender. Tobias, ajude! Ela gritou com um fio de voz, a dor visível em seu rosto. A cena ficou paralisada e o tempo pareceu estagnar. Clara, aterrorizada, correu até Maria. O que aconteceu? O que você estava fazendo aqui? Maria olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. Clara, você precisa saber. Seu pai e Tobias, eles estão envolvidos em algo muito pior do que você imagina. O olhar dela vagou para Tobias, que se contraiu,
como se um peso insuportável tivesse caído sobre seus ombros. É uma teia de mentiras e sangue. Você é parte disso. Clara mal conseguia respirar. Como assim? O que você sabe? A pergunta escapou cheia de incredulidade. E naquele momento, a verdade horrenda desabou sobre ela como um maremoto. Tobias, que sempre parecia tão imperturbável, agora estava cercado por sombras e segredos. A ligação entre os dois mundos estava prestes a se romper, e as sombras estariam sempre ali, esperando para cobrar seu preço. As cartas que se espalhavam pelo chão começaram a ser recolhidas, revelando nomes que Clara jamais esperava. Eram registros de um passado oculto da família, ligando-os a uma série de tragédias que nunca foram contadas. Clara sentiu o corpo tremer. O que está acontecendo? Ricardo teve um sorriso vitorioso no rosto. A verdade está se revelando, Clara. Você achava que tudo tinha um final feliz? Sinto te informar, mas isso é apenas o começo. O olhar de Clara percorreu a sala, de um rosto familiar ao outro, e percebeu que em um instante a história que conhecia começava a desmoronar. A dúvida consumia. Como ela poderia amar alguém que estava entrelaçado num passado tão horrendo? Agora, ela estava presa em um labirinto de segredos. E a única coisa que tinha certeza era que não havia volta. O que mais poderia ser revelado? E mais importante, quem ela realmente era? O futuro estava se despedaçando ao seu redor. E a tempestade apenas começava. Clara estava paralisada. O policial, em frente a ela, tinha um olhar sério, mas estava prestes a falar algo que poderia mudar tudo. Clara, temos que falar com você. A situação é mais complicada do que parece. Você está em perigo. As palavras grudaram na mente dela. Em perigo? O que isso significava? Antes que pudesse processar, a porta se abriu ainda mais e outros oficiais começaram a entrar no escritório. O clima estava pesado, carregado com medo palpável. Tobias, que até então parecia perdido, agora olhava para Clara como se ela fosse sua única âncora em um mar tempestuoso. Clara, por favor! Ele começou, mas foi interrompido por Ricardo, que deu um passo à frente, claramente se divertindo com a confusão à sua volta. Ela precisa saber a verdade que você escondeu, Tobias. Ricardo riu sarcasticamente. Ela já está no meio disso tudo. Não dá para escapar. O som da sirene se aproximou, mas o barulho do coração de Clara era mais ensurdecedor. Os policiais pareciam receosos, atentos ao comportamento de todos ali. O momento estava se desenrolando como um filme e Clara se sentia como a protagonista perdida no meio de uma trama onde não conhecia o final. Então, a verdade explodiu. Você não sabe, Clara, mas você pode ser a chave de tudo isso. A voz do policial que falava a puxou de volta à realidade. Estamos investigando a verdade por trás das mortes que cercam essa família. Ele olhou para Tobias e o estômago dela virou. E isso envolve seu pai, Clara. O chão deixou de ser sólido sob seus pés. Meu pai? O que isso tem a ver com tudo? A voz soava pequena, como se tivesse andado por um buraco negro. Seu pai é o principal suspeito na morte de Ana, a irmã de Ricardo. As palavras cortaram mais profundo que qualquer faca. Na cadeia, que agora estava sério, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Havia uma história escondida atrás daquele sorriso debochado.
Acho que você pode querer saber que Tobias não é o único com um passado obscuro. Aquela revelação a deixou desconcertada. Não é possível. O peso das palavras a esmagava. E antes que pudesse processar melhor, o que era um lugar de confusão se transformou em um redemoinho de caos. A casa tremia, como se estivesse reagindo ao despertar de segredos que deveriam permanecer enterrados. As paredes começaram a estalar e as luzes tremeluziram. Clara! Tobias gritou, tentando puxá-la em direção à saída. Mas então um som alto e ensurdecedor ecoou do sótão. Clara virou-se instintivamente e, no mesmo instante, uma lâmina de ar frio percorreu a sala como um aviso. O teto começou a desmoronar, pedras caindo ao redor deles. Para longe da porta! Gritou um dos oficiais, mas já era tarde demais. Um pedaço do teto caiu, atingindo um dos policiais. Clara gritou, a cena se desenrolando em câmera lenta diante de seus olhos. E então, em meio ao caos, um rugido ensurdecedor gerou uma explosão de névoa e poeira ao redor. Clara se abaixou, cercada por gritos e confusão. Quando a poeira começou a assentar, seus olhos se fixaram em uma figura que despontava da escuridão. Era um homem, com cicatrizes profundas no rosto e um olhar febril de raiva, emergindo dos escombros. Quem é você? Clara perguntou, tomada de medo. A figura a ignorou e se lançou com um grito. Ricardo, você me traiu! Era um momento surreal que não fazia sentido. O homem era um desconhecido, mas sua fúria parecia familiar. Ricardo tremeu, os olhos arregalados, e a tensão se dissipou como um estalo. Não, por favor! O homem avançou, mas num movimento inesperado, Ricardo puxou algo do bolso. Era uma arma. O coração de Clara parou. Não faça isso! Você não precisa de mais sangue! A tensão no ar era insuportável. E então, em um movimento rápido, a arma disparou. O som ecoou como um trovão. Clara não conseguia centrar-se. No caos, ela viu o impacto da bala atingi-lo. Mas não foi Ricardo que caiu. O desconhecido teve um instante de lucidez e, para o horror de todos, caiu na direção de Clara. Os olhos dela se arregalaram ao ver a expressão do homem se suavizar num último suspiro. Clara, eu sempre estive aqui. Então ele desmaiou atrás dela, e o mundo ao seu redor girou. Quem é você? O que está acontecendo? Clara gritou, mas as palavras não pareciam alcançar ninguém. Tobias estava em choque. Ricardo tinha lágrimas nos olhos. Você não sabe, Clara! Ele não deveria estar aqui. Ele está morto. O que significava essa revelação? Clara estremeceu. A dor profunda em seu peito parecia pulsar com cada batida. Em uma fração de segundo, tudo o que ela acreditava estar acontecendo se desfez. Quem era aquele homem? O que significava estar aqui? As sirenes da polícia se intensificaram do lado de fora. Clara sentiu que havia cruzado uma linha que não poderia voltar. Toda a verdade estava prestes a expor algo devastador. O futuro, tão promissor momentos atrás, agora parecia sombrio. O que mais poderia ser revelado? O caos continuava e Clara sabia que não havia mais como escapar da tempestade. No meio da confusão, ela sabia. A verdade não era apenas uma espada de 2 gumes. Era um segredo que poderia destruir todos ao seu redor. E a única pergunta que restava era: o que mais ela não sabia? Clara estava paralisada. O policial em frente a ela tinha um olhar sério, mas estava prestes a falar algo que poderia mudar tudo. Clara, temos de falar com você. A situação é mais complicada do que parece.
Você está em perigo. As palavras grudaram na mente dela. Em perigo? O que isso significava? Antes que pudesse processar, a porta se abriu ainda mais e outros oficiais começaram a entrar no escritório. O clima estava pesado, carregado com um medo palpável. Tobias, que até então parecia perdido, agora olhava para Clara como se ela fosse sua única âncora em um mar tempestuoso. "Clara, por favor!" ele começou. Mas foi interrompido por Ricardo, que deu um passo à frente, claramente se divertindo com a confusão à sua volta. "Ela precisa saber a verdade que você escondeu, Tobias." Ricardo riu sarcasticamente. "Ela já está no meio disso tudo. Não dá para escapar." O som da sirene se aproximou, mas o barulho do coração de Clara era mais ensurdecedor. Os policiais pareciam receosos, atentos ao comportamento de todos ali. O momento estava se desenrolando como um filme, e Clara se sentia como a protagonista perdida no meio de uma trama onde não conhecia o final. "Então, a verdade explodiu. Você não sabe, Clara, mas você pode ser a chave de tudo isso." A voz do policial que falava a puxou de volta à realidade. "Estamos investigando a verdade por trás das mortes que cercam essa família." Ele olhou para Tobias e o estômago dela virou. "Isso envolve seu pai, Clara." O chão deixou de ser sólido sob seus pés. "Meu pai? O que isso tem a ver com tudo?" A voz soava pequena, como se tivesse andado por um buraco negro. "Seu pai é o príncipe." Clara olhou para Ricardo, que agora estava sério, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Havia uma história escondida atrás daquele sorriso debochado. "Acho que você pode querer saber que Tobias não é o único com um passado obscuro." Aquela revelação a deixou desconcertada. Não é possível! O peso das palavras a esmagava. E antes que pudesse processar melhor, o que era um lugar de confusão se transformou em um redemoinho de caos. A casa tremia, como se estivesse reagindo ao despertar de segredos que deveriam permanecer enterrados. As paredes começaram a estalar e as luzes tremeluziram. "Clara!" Tobias gritou, tentando puxá-la em direção à saída. Mas então, um som alto e ensurdecedor ecoou do sótão. Clara virou-se instintivamente e, no mesmo instante, uma lâmina de ar frio percorreu a sala como um aviso. O teto começou a desmoronar, pedras caindo ao redor deles. "Para longe da porta!" gritou um dos oficiais, mas já era tarde demais. Um pedaço do teto caiu, atingindo um dos policiais. Clara gritou, a cena se desenrolando em câmera lenta diante de seus olhos. E então, em meio ao caos, uma figura despencou do andar de cima, aterrissando com um thud seco bem no meio da sala. Era um homem, com cicatrizes profundas no rosto e um olhar febril de raiva, emergindo dos escombros. "Quem é você?" Clara perguntou, tomada de medo. A figura a ignorou e se lançou com um grito. "Ricardo, você me traiu!" Era um momento surreal que não fazia sentido. O homem era um desconhecido, mas sua fúria parecia familiar. Ricardo tremeu, os olhos arregalados, e a tensão se dissipou como um estalo. "Não, por favor!" O homem avançou, mas num movimento inesperado, Ricardo puxou algo do bolso. Era uma arma. O coração de Clara parou. "Não faça isso! Você não precisa de mais sangue." A tensão no ar era insuportável. E então, em um movimento rápido, a arma disparou. O som ecoou como um trovão. Clara não conseguia centrar-se. No caos, ela viu o impacto da bala atingi-lo. Mas não foi Ricardo que caiu. O desconhecido teve um instante de lucidez e, para o horror de todos, caiu na direção de Clara.
Os olhos dela se arregalaram ao ver a expressão do homem se suavizar num último suspiro. Clara, eu sempre estive aqui. Então ele desmaiou atrás dela, e o mundo ao seu redor girou. Quem é você? O que está acontecendo? Clara gritou. Mas as palavras não pareciam alcançar ninguém. Tobias estava em choque. Ricardo tinha lágrimas nos olhos. Você não sabe, Clara. Ele não deveria estar aqui. Ele está morto. O que significava essa revelação? Clara estremeceu. A dor profunda em seu peito parecia pulsar com cada batida. Em uma fração de segundo, tudo o que ela acreditava estar acontecendo se desfez. Quem era aquele homem? O que significava estar aqui? As sirenes da polícia se intensificaram do lado de fora. Clara sentiu que havia cruzado uma linha que não poderia voltar. Toda a verdade estava prestes a expor algo devastador. O futuro, tão promissor momentos atrás, agora parecia sombrio. O que mais poderia ser revelado? O caos continuava, e Clara sabia que não havia mais como escapar da tempestade. No meio da confusão, ela sabia. A verdade não era apenas uma espada de dois gumes. Era um segredo que poderia destruir todos ao seu redor. E a única pergunta que restava era: o que mais ela não sabia? Clara estava paralisada. O policial que a olhava tinha um ar sério. Algo no tom dele era alarmante. Clara, temos que falar com você. A situação é mais complicada do que parece. Você está em perigo. Palavras que pareciam ecoar na sua mente como um tambor. Em perigo? O que isso significava? O mundo à sua volta parecia girar, e antes que pudesse processar, mais oficiais entraram no escritório, preenchendo o espaço com uma sensação de tensão insuportável. Tobias, com olhos pleiteando ajuda, virou-se para Clara, procurando um alívio que não estava ali. Clara, por favor. Ele começou, mas foi interrompido por Ricardo, que se adiantou, seu sorriso maligno quebrando o momento. Ela precisa saber a verdade. A verdade que você escondeu, Tobias. O tom dele soava como um desafio, e a atmosfera mudou de súbito. O som da sirene se aproximava, mas Clara estava absorta em seus próprios pensamentos. Que verdade! Até onde ela realmente conhecia Tobias? O policial continuou. Estamos investigando a verdade por trás das mortes que cercam essa família. Ele olhou para Tobias e continuou. Isso envolve seu pai, Clara. O chão bamboleou sob os pés dela. Meu pai? O que isso tem a ver com tudo? Clara mal conseguia falar, o pânico começando a consumir seus pensamentos. Seu pai é o principal suspeito na morte de Ana, a irmã de Ricardo. A revelação impactou como um raio. Clara virou-se para Ricardo, que agora tinha um olhar sombrio e intenso. Meu pai! Não, isso é impossível! Clara olhou para Tobias, a desconfiança crescendo a cada segundo. A casa parecia tremer e o ar ficou gelado. Antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo vem do andar de cima. O teto começou a desmoronar, pedaços caindo em meio a gritos e pânico. Para longe da porta! Gritou um dos policiais. Mas já era tarde demais. Um grande bloco de concreto caiu sobre um dos oficiais, criando um caos ainda maior. E no meio da confusão, uma figura surgiu. Clara engasgou, o coração disparando. Era um homem com expressões de loucura, rasgando a poeira ao entrar no escritório. Ricardo! Ele gritou, a voz aguda. Você me traiu! A cena ficou paralisada. Ricardo recuou, pálido como um fantasma. Não, não faça isso! Mas a figura avançava, e no calor do momento, um tiro ecoou. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. A bala não atingiu Ricardo, mas sim o estranho,
que caíra com um grito ensurdecedor. E a revelação explodiu em seu cérebro. Ele não deveria estar aqui. Clara sussurrou enquanto todos os olhares se voltavam para o corpo caído. Os olhos do homem se fecharam, revelando um reconhecimento sombrio. No meio do alvoroço, um sorriso torto se formou nos lábios de Ricardo. Você está apenas começando a entender, Clara. Ele era um dos meus cúmplices. Um dos homens que buscava acabar com Tobias e a sua família. Você viu como ele morreu, certo? O que você não sabe é que ele não é apenas um desconhecido. Ele é parte da sua vida. Clara, com a mente em espiral, não conseguia processar as palavras. Os ecos de cada revelação estavam colidindo em sua mente. E o que antes era um labirinto de amor e ódio, agora se transformava em um pesadelo. Parte da minha vida? Murmurou, confusa e apavorada. Você nunca soube. Lamento. Mas a verdade é que você é uma herdeira de um legado que ninguém pode imaginar. As palavras de Ricardo eram venenosas. E Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Tobias a olhava, o desespero em seu olhar, refletindo suas próprias dúvidas. Clara, eu não sei o que isso significa. Eu só quero proteger você. Mas com cada grito, cada ação no escritório, Clara sentia a verdade escapar ainda mais. E no meio do caos, enquanto as sirenes se aproximavam, Clara percebeu que o que ela sabia sobre quem era estava prestes a mudar para sempre. Como poderia confiar em qualquer um novamente? O peso da revelação pesava em seus ombros, e a única pergunta que restava era: o que mais ela não sabia? As fixações do seu passado estavam prestes a se revelar, e a única coisa que Clara queria era escapar da verdade que a cercava. Clara estava paralisada. O policial a encarava com seriedade e tudo parecia irreal. Você está em perigo. As palavras ecoavam, intensificando o terror em seu peito. O chão tremeu sob seus pés e um redemoinho de incertezas girava em sua mente. Era como se suas certezas mais profundas estivessem ruindo. Ricardo olhava para ela com um sorriso mudo, que rapidamente se transformou em preocupação quando o estrondo ecoou do andar de cima. O teto começou a ceder e Clara se viu no meio de um pesadelo. Clara, corre! Tobias gritou, puxando-a para longe de um bloco caindo. O pânico começou a tomar conta de todos ali. Em meio ao barulho caótico, a figura emergiu. Um homem coberto de poeira, com um olhar intenso, surgiu nos escombros. Clara não conseguia processar. Ricardo, você me traiu! Gritou o desconhecido com uma voz cheia de fúria. Clara sentiu um nó na garganta. Quem é você? A pergunta escapuliu dos lábios dela, mas ninguém tinha palavras. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Antes que pudesse entender, uma arma foi puxada. O coração de Clara disparou. O homem apontou para Ricardo. Você vai pagar por isso. No instante seguinte, um tiro disparou. Clara paralisou, seus olhos fixos na cena. A bala não atingiu Ricardo. Não. O homem caiu gravemente ferido. Clara, eu era seu protetor. As palavras dele, murmuradas como um sussurro desesperado, ecoaram enquanto ele caía em seus pés. O tempo parecia parar. Clara se agachou diante dele, sentindo um frio intenso correr pela espinha. Quem é você? O que está acontecendo? As palavras saíam quase sem som, enquanto os outros olhavam com expressões de incredulidade. Sou seu irmão. Ele respirou profundamente, o sangue manchando o chão. Fui separado de você, da sua família. Meus pais, eles não queriam que soubéssemos a verdade. O choque a atingiu como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Isso não pode ser verdade, gritou Clara.
Mas a fragilidade da sua incredulidade se desmoronava rapidamente. O impacto da revelação era devastador. Tobias, que parecia estar em choque, finalmente entrou em ação. Clara, ele está mentindo. Como você pode acreditar nele? Mas o que ele disse a seguir: você precisa entender. Nosso pai era um homem poderoso. Eu e você. Tá tudo conectado. O olhar de Clara balançava entre os dois homens, e cada palavra dele era como uma bomba. O que mais não sabia sobre sua vida? Então, a porta do escritório se abriu com um estrondo, e mais policiais entraram. Todos para fora. A situação rapidamente se transformou em caos, com gritos e empurrões. Clara sentiu que o mundo havia virado de cabeça para baixo. A realidade era um labirinto sombrio, onde cada caminho parecia levar a um abismo. Enquanto os oficiais tentavam controlar a situação, Clara sentiu que algo estava a se exacerbar, algo que poderia transformar tudo de novo. O que mais você sabe? Perguntou ela ao homem no chão. Sua voz tremia. Ele olhou nos olhos dela. Um brilho sombrio refletia. Seu pai, ele está vivo. Tudo o que lhe contaram é uma mentira. Ele está aqui, em algum lugar, observando. As palavras dele cortaram o ar, e o chão parecia desabar sob seus pés. Sentimentos de traição e confusão se misturaram em sua mente, enquanto o pânico se espalhava na sala. E o que no começo parecia ser uma divisão clara entre aliados e inimigos se esvaecia. A tensão era insuportável e o verdadeiro jogo estava prestes a ser revelado. O que mais Clara precisava saber? Com o peso das novas revelações em suas costas e a figura de seu irmão caído diante dela, uma certeza se formava em sua mente. O passado não estava apenas interessado em ser esquecido. Ele estava voltando com força total. O que poderia acontecer se toda a verdade fosse exposta? O futuro delas, de todos, estava em jogo. E a única pergunta restante era: quem realmente estava no controle das marionetes que dançavam sob os fios de uma história tão complexa? Clara estava em choque, olhando para o homem caído aos seus pés. O tempo parecia parar enquanto ela processava as palavras dele. Seu irmão. O que aquilo significava? A vida dela sempre foi uma colcha de retalhos de amor e dor. E agora, mais do que nunca, tudo parecia desmoronar. Os policiais estavam ocupados tentando controlar o caos, gritando ordens e tentando manter as pessoas em segurança. Tobias olhou para Clara. Uma mistura de preocupação e desespero em seu olhar. Clara, isso não pode ser verdade. Precisamos sair daqui. Mas suas palavras mal chegavam nos ouvidos dela. Ele é meu irmão? Clara sussurrou, sentindo o peso da revelação esmagá-la. As emoções colidiram em seu peito. Raiva, confusão, um medo agonizante. O homem, seu irmão, estava indo embora e ela não sabia como reagir. Clara, a verdade precisa ser revelada. Essa isn't a luta entre nós. É muito maior do que você imagina. O olhar intenso dele fez com que um arrepio percorresse sua espinha. O passado deles estava repleto de segredos obscuros e traumas não resolvidos. Com um último esforço, ela se inclinou para ele. O que você quer dizer? O que mais você sabe sobre meu pai? O homem fechou os olhos, como se estivesse lutando para encontrar palavras enquanto a vida escorria dele.
Ele está vivo, Clara, e ele sabe de tudo, sussurrou antes de desmaiar. A cena do escritório estava se desenrolando em espiral, um furacão de gritos e ruídos. Ricardo estava paralisado, observando tudo com um olhar distante. Os policiais o puxaram e ele parecia estar longe, perdido. Tobias pegou a mão de Clara. Precisamos ir, agora! Mas ela hesitou. Esse era o momento em que ela decidiria. Testaria o que sabia, quem amava e o que estava disposto a perder. Você tem razão, Tobias, mas não posso simplesmente deixar tudo isso para trás. Ainda não. O desespero em seu olhar refletia suas próprias incertezas. O que mais há para descobrir? O que mais me foi escondido? A sirene da polícia se aproximava e Clara sentiu seu coração acelerar. O tempo estava passando e a tensão na sala era palpável. Então, em um impulso, ela se virou para o corpo do homem. Você não pode ir! Não assim! Não sem me contar a verdade! Os policiais estavam inclinados sobre o homem caído, mas Clara viu que ele começava a acordar. Clara, a verdade nunca foi gentil. Foi tudo que ele conseguiu murmurar. Mais uma vez, tudo ao seu redor parecia se desvendar. Com isso, uma nova coragem surgiu. Clara sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única saída. E assim, respirou fundo. Eu vou encontrar o meu pai e vou descobrir tudo o que ele fez. Clara virou-se para Tobias, em busca de apoio. Você vai me acompanhar, não é? Ele assentiu lentamente, compreendendo a profundidade da decisão que ela estava tomando. Juntos, Clara, sempre juntos. Naquele momento, Clara sentiu que ainda havia esperança. As sombras não a derrotariam. Eles se afastaram do corpo, do passado e das mentiras. Caminhariam em direção ao futuro, independentemente do que esse futuro trouxesse. E enquanto se dirigiam para a saída, ela ansiava por liberdade, pela verdade que estava prestes a desvendar. A jornada deles apenas começava. Ei, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.